Porque a grandeza e prosperidade é construída antes de ser vista pelos olhos de carne. Napoleon Hill. Toda grandeza real começa quando, externamente, nada parece estar acontecendo. É um período estranho, silencioso, muitas vezes desconfortável. Você continua acordando cedo, cumprindo obrigações, lidando com contas, responsabilidades, expectativas alheias, mas por dentro algo já não encaixa mais como antes. A antiga forma de viver começa a parecer pequena, limitada, insuficiente, não porque você falhou, mas porque algo dentro de você cresceu sem pedir permissão. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem, porque os olhos de carne ainda não veem resultado algum. O ambiente continua o mesmo. As pessoas continuam te tratando do mesmo jeito. A realidade externa ainda não reconhece a mudança interna que já começou. E o ser humano comum, condicionado a acreditar apenas no que vê, interpreta esse silêncio como fracasso, atraso ou castigo. Mas é justamente aí que o fundamento da prosperidade está sendo construído. Quero agradecer, de forma sincera, a cada membro que escolheu caminhar mais fundo comigo. Vocês sustentam este espaço onde esse tipo de conteúdo pode existir. E se você está acessando agora, saiba, sua presença aqui não é aleatória. Existe uma fase inevitável antes de qualquer grande realização em que a vida parece suspensa. Não avança, não retrocede, apenas pressiona. É como se tudo estivesse em pausa, enquanto algo muito mais profundo está sendo reorganizado. Nessa fase, não se trata de ganhar mais dinheiro imediatamente, de receber aplausos ou de colher frutos visíveis. Trata-se de algo mais delicado e mais poderoso, a reconstrução da identidade. Toda prosperidade duradoura nasce primeiro como uma mudança interna de percepção. O indivíduo começa a enxergar o mundo de outra forma, ainda que ninguém ao redor perceba. Velhas crenças começam a ser questionadas. Antigos limites mentais passam a incomodar. Frases que antes pareciam normais, agora soam pequenas. Situações que eram toleráveis se tornam insuportáveis. Não porque a realidade piorou, mas porque a consciência se expandiu. É nesse momento que surge um conflito silencioso. De um lado, o ambiente externo continua exigindo que você seja a versão antiga. Do outro, algo dentro de você já sabe que aquela versão não sustenta mais o futuro que começa a ser desenhado internamente. Essa tensão não é um erro, ela é o sinal mais claro de que a construção invisível da grandeza já começou. A maioria das pessoas tenta resolver esse desconforto mudando apenas as circunstâncias externas. Trocam de emprego, de cidade, de relacionamento, de projeto, mas carregam a mesma estrutura mental. E por isso, recriam os mesmos limites em novos cenários. A prosperidade verdadeira não nasce desse tipo de movimento. Ela nasce quando a mudança ocorre primeiro no centro de comando interno, no modo como a pessoa pensa, decide, interpreta e reage. Antes de qualquer riqueza material existir, existe uma mudança silenciosa na forma como o indivíduo se vê em relação ao mundo. Ele começa a se sentir responsável pelo próprio destino, mesmo sem saber ainda como tudo vai se desenrolar. Não é arrogância, é consciência, uma percepção crescente de que a vida não acontece apenas para ele, mas através dele. Nesse estágio, o progresso é quase invisível. Não há placas, não há anúncios, não há validação externa. Muitas vezes, há apenas dúvidas. Dúvidas sobre o caminho, sobre o tempo, sobre a própria capacidade. E aqui está um ponto que poucos compreendem. Essas dúvidas não surgem para te parar, mas para refinar sua estrutura interna. Elas forçam o indivíduo a abandonar fantasias e a construir convicções reais. A grandeza não se sustenta em entusiasmo momentâneo. Ela se sustenta em uma convicção silenciosa que permanece mesmo quando ninguém está olhando. É nesse período que o caráter é moldado,
que a disciplina é testada, que a paciência é fortalecida. Tudo isso acontece fora do campo de visão dos olhos de carne, mas profundamente ativo no campo da mente. O problema é que fomos ensinados a acreditar que o valor de algo só existe quando pode ser medido externamente. Dinheiro visível, status visível, reconhecimento visível. Mas a lei que governa a prosperidade funciona de dentro para fora. O invisível sempre precede o visível. A causa sempre vem antes do efeito. A semente sempre nasce antes da colheita. Quando essa fase é interrompida por impaciência, a pessoa até pode experimentar ganhos rápidos, mas sem sustentação. É como construir um prédio sem fundação. Pode até subir rápido, mas desmorona no primeiro abalo. Já aqueles que compreendem o valor do trabalho interno continuam firmes, mesmo quando tudo parece parado. Eles sabem, ainda que não consigam explicar racionalmente, que algo está sendo preparado. Existe um tipo específico de solidão nessa fase. Não é a solidão de estar sozinho fisicamente, mas a de não ser compreendido. Você percebe que não consegue mais se encaixar totalmente em conversas rasas, em metas pequenas, em visões limitadas. E, ao mesmo tempo, ainda não alcançou o novo patamar que começa a chamar por você. É um território intermediário, desconfortável e essencial. É nesse território que a mente aprende a operar em outro nível. As decisões passam a ser menos reativas e mais estratégicas. O tempo começa a ser valorizado de forma diferente. O indivíduo deixa de buscar apenas alívio imediato e passa a considerar consequências futuras. Esse ajuste interno é invisível para o mundo, mas decisivo para o destino. A prosperidade que nasce dessa base não depende exclusivamente de sorte, de contatos ou de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma estrutura mental que sabe reconhecer oportunidades, sustentar crescimento e lidar com desafios sem colapsar. Mas essa estrutura não surge de um dia para o outro. Ela é construída nesse período silencioso, quando ninguém está aplaudindo. Muitos interpretam esse silêncio como abandono. Na verdade, é concentração. A vida retira distrações externas para que o indivíduo seja obrigado a olhar para dentro. A mente é treinada, lapidada, ajustada. Velhos padrões são desmontados. Novas formas de pensar começam a se consolidar. Tudo isso acontece antes que qualquer mudança externa seja autorizada a se manifestar. Se os olhos de carne pudessem ver o que realmente está acontecendo nesse estágio, poucos desistiriam. Mas como enxergam apenas a superfície, muitos abandonam o processo exatamente no momento em que a fundação está quase pronta. Eles confundem ausência de sinais externos com ausência de progresso interno, e essa confusão custa caro. A grandeza não avisa quando está chegando. Ela se anuncia primeiro como desconforto, inquietação e silêncio. Ela exige que o indivíduo confie em algo que ainda não pode provar, que continue construindo mesmo sem garantias visíveis, que se mantenha fiel a uma visão interna que ainda não ganhou forma externa. Esse é o ponto em que a maioria se perde e onde poucos permanecem. Não porque sejam especiais, mas porque aprenderam a respeitar o tempo invisível da construção. Eles entenderam que antes de serem vistos pelo mundo, precisaram ser moldados por dentro. E é exatamente aqui que a próxima etapa começa a se formar, quando a mente, já reorganizada, começa a influenciar silenciosamente as circunstâncias externas. Mas isso já é o próximo nível dessa jornada. Nada explode, nada vira notícia, ninguém percebe. Mas a forma como você passa a se posicionar diante da vida já não é mais a mesma. É como se a mente tivesse atravessado um ponto sem retorno. Mesmo sem resultados visíveis, você já não consegue mais pensar pequeno, sem sentir desconforto. Esse é o instante em que a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma expectativa interna natural.
Não uma expectativa ansiosa, mas uma certeza calma, quase indiferente ao tempo. A pessoa já não se pergunta mais, será que vai acontecer? E passa a se perguntar apenas, como isso vai se manifestar? A mudança é sutil, mas decisiva. Nesse estágio, a mente começa a operar em alinhamento com princípios que sempre estiveram ativos, mas que antes eram ignorados. A atenção se torna mais seletiva. O indivíduo passa a perceber oportunidades onde antes via apenas rotina. Conversas ganham outro peso. Informações que antes passavam despercebidas agora despertam interesse. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mental mudou. É aqui que muitos se confundem novamente. Eles acreditam que a prosperidade começa quando o dinheiro entra, quando o reconhecimento chega ou quando a situação externa melhora. Mas, na realidade, isso já começou muito antes. O mundo externo apenas reage, com atraso, ao comando que a mente passou a emitir de forma consistente. Quando a mente assume esse novo nível de comando, a pessoa deixa de agir apenas por impulso emocional. Ela passa a agir por intenção. As escolhas se tornam mais conscientes. Há menos desperdício de energia com conflitos desnecessários, distrações vazias e batalhas que não levam a lugar algum. Esse ajuste interno cria um campo de ordem onde antes havia apenas reação. Outro sinal claro dessa fase é a mudança na relação com o tempo. A pressa diminui, a ansiedade perde força. O indivíduo entende, mesmo que de forma intuitiva, que aquilo que está sendo construído precisa de maturação. Ele já não tenta forçar resultados imediatos, porque sabe que estruturas sólidas não surgem de improviso. Curiosamente, é também nesse período que antigas relações, hábitos e até oportunidades começam a se dissolver. Não como punição, mas como reposicionamento. Aquilo que não sustenta a nova estrutura mental começa a perder espaço naturalmente. Algumas portas se fecham sem explicação clara, alguns caminhos deixam de fazer sentido e, mais uma vez, os olhos de carne interpretam isso como perda, quando na verdade é alinhamento. A mente que amadurece para a prosperidade aprende a respeitar o processo. Ela entende que o excesso de pressa é uma forma disfarçada de insegurança. Por isso, passa a agir com firmeza, mas sem desespero. Com clareza, mas sem ansiedade. Esse equilíbrio interno é raro e extremamente poderoso. É nesse ponto que a pessoa começa a atrair circunstâncias que combinam com sua nova frequência mental. Não por mágica, não por acaso, mas por coerência. O ambiente começa a responder ao novo padrão de decisões, comportamentos e interpretações. Pequenas oportunidades surgem. Ideias começam a se encaixar. Pessoas aparecem no momento certo, tudo de forma gradual, quase discreta. Quem observa de fora pode dizer que foi sorte. Quem vive por dentro sabe que foi preparação. Nada disso teria sustentação se a mente ainda estivesse operando no modo antigo. Por isso, muitos até recebem oportunidades, mas não conseguem mantê-las. Falta estrutura interna para sustentar o crescimento externo. A prosperidade verdadeira não testa apenas a capacidade de conquistar, mas principalmente a capacidade de sustentar. Sustentar ganhos, responsabilidades, decisões maiores, impactos mais amplos. E essa capacidade é construída nesse estágio invisível, quando ninguém está observando, julgando ou aplaudindo. Outro aspecto importante dessa fase é o silêncio estratégico. O indivíduo sente menos necessidade de explicar seus planos, provar seu valor ou convencer os outros. Ele aprende que energia dispersa enfraquece o processo. Passa a proteger sua visão interna até que ela esteja forte o suficiente para se sustentar sozinha no mundo externo.
Isso não significa isolamento social ou arrogância. Significa maturidade. Significa entender que nem todo mundo precisa entender o que você está construindo, especialmente enquanto ainda está sendo moldado. A validação externa deixa de ser combustível. A convicção interna assume esse papel. Quando essa mudança se consolida, a realidade começa a se mover de forma quase inevitável. Não de maneira explosiva, mas consistente. O que antes parecia travado começa a fluir. O que antes exigia esforço excessivo passa a acontecer com mais naturalidade. A mente agora está alinhada com o tipo de resultado que deseja sustentar. É aqui que muitos percebem, olhando para trás, que o período mais difícil não foi o da escassez visível, mas o da construção invisível. Foi ali que o ego foi ajustado, que a visão foi expandida, que a identidade foi reformulada. Sem esse processo, qualquer prosperidade seria frágil. Os olhos de carne finalmente começam a ver sinais. Pequenos no início, quase tímidos, mas reais. E diferente das conquistas impulsivas do passado, essas não trazem medo de perder, porque não foram construídas sobre ilusão, mas sobre estrutura. A grandeza, então, deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma consequência natural. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente passou a operar em outro nível. E quando a mente muda de posição, a realidade, cedo ou tarde, é obrigada a acompanhar. Mas ainda falta uma última peça, aquela que transforma crescimento em permanência e prosperidade em legado. É isso que fecha todo o ciclo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, é porque você já percebeu que existe um nível mais profundo por trás de tudo isso. Na área de membros, eu compartilho reflexões que não cabem em vídeos abertos, pensamentos que nascem exatamente nesse espaço invisível onde a prosperidade começa a ser construída. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Se você sente que esse chamado é para você, o acesso está aberto. Porque a grandeza e prosperidade é construída antes de ser vista pelos olhos de carne. Napoleon Hill. Toda grandeza real começa quando, externamente, nada parece estar acontecendo. É um período estranho, silencioso, muitas vezes desconfortável. Você continua acordando cedo, cumprindo obrigações, lidando com contas, responsabilidades, expectativas alheias. Mas por dentro algo já não encaixa mais como antes. A antiga forma de viver começa a parecer pequena, limitada, insuficiente. Não porque você falhou, mas porque algo dentro de você cresceu sem pedir permissão. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem, porque os olhos de carne ainda não veem resultado algum. O ambiente continua o mesmo. As pessoas continuam te tratando do mesmo jeito. A realidade externa ainda não reconhece a mudança interna que já começou. E o ser humano comum, condicionado a acreditar apenas no que vê, interpreta esse silêncio como fracasso, atraso ou castigo. Mas é justamente aí que o fundamento da prosperidade está sendo construído. Quero agradecer, de forma sincera, a cada membro que escolheu caminhar mais fundo comigo. Vocês sustentam este espaço onde esse tipo de conteúdo pode existir. E se você está acessando agora, saiba, sua presença aqui não é aleatória. Existe uma fase inevitável antes de qualquer grande realização em que a vida parece suspensa. Não avança, não retrocede, apenas pressiona. É como se tudo estivesse em pausa, enquanto algo muito mais profundo está sendo reorganizado. Nessa fase, não se trata de ganhar mais dinheiro imediatamente, de receber aplausos ou de colher frutos visíveis. Trata-se de algo mais delicado e mais poderoso, a reconstrução da identidade. Toda prosperidade duradoura nasce primeiro como uma mudança interna de percepção. O indivíduo começa a enxergar o mundo de outra forma, ainda que ninguém ao redor perceba. Velhas crenças começam a ser questionadas. Antigos limites mentais passam a incomodar.
Frases que antes pareciam normais, agora soam pequenas. Situações que eram toleráveis se tornam insuportáveis. Não porque a realidade piorou, mas porque a consciência se expandiu. É nesse momento que surge um conflito silencioso. De um lado, o ambiente externo continua exigindo que você seja a versão antiga. Do outro, algo dentro de você já sabe que aquela versão não sustenta mais o futuro que começa a ser desenhado internamente. Essa tensão não é um erro, ela é o sinal mais claro de que a construção invisível da grandeza já começou. A maioria das pessoas tenta resolver esse desconforto mudando apenas as circunstâncias externas. Trocam de emprego, de cidade, de relacionamento, de projeto, mas carregam a mesma estrutura mental. E por isso, recriam os mesmos limites em novos cenários. A prosperidade verdadeira não nasce desse tipo de movimento. Ela nasce quando a mudança ocorre primeiro no centro de comando interno, no modo como a pessoa pensa, decide, interpreta e reage. Antes de qualquer riqueza material existir, existe uma mudança silenciosa na forma como o indivíduo se vê em relação ao mundo. Ele começa a se sentir responsável pelo próprio destino, mesmo sem saber ainda como tudo vai se desenrolar. Não é arrogância, é consciência, uma percepção crescente de que a vida não acontece apenas para ele, mas através dele. Nesse estágio, o progresso é quase invisível. Não há placas, não há anúncios, não há validação externa. Muitas vezes, há apenas dúvidas. Dúvidas sobre o caminho, sobre o tempo, sobre a própria capacidade. E aqui está um ponto que poucos compreendem. Essas dúvidas não surgem para te parar, mas para refinar sua estrutura interna. Elas forçam o indivíduo a abandonar fantasias e a construir convicções reais. A grandeza não se sustenta em entusiasmo momentâneo. Ela se sustenta em uma convicção silenciosa que permanece mesmo quando ninguém está olhando. É nesse período que o caráter é moldado, que a disciplina é testada, que a paciência é fortalecida. Tudo isso acontece fora do campo de visão dos olhos de carne, mas profundamente ativo no campo da mente. O problema é que fomos ensinados a acreditar que o valor de algo só existe quando pode ser medido externamente. Dinheiro visível, status visível, reconhecimento visível. Mas a lei que governa a prosperidade funciona de dentro para fora. O invisível sempre precede o visível. A causa sempre vem antes do efeito. A semente sempre nasce antes da colheita. Quando essa fase é interrompida por impaciência, a pessoa até pode experimentar ganhos rápidos, mas sem sustentação. É como construir um prédio sem fundação. Pode até subir rápido, mas desmorona no primeiro abalo. Já aqueles que compreendem o valor do trabalho interno continuam firmes, mesmo quando tudo parece parado. Eles sabem, ainda que não consigam explicar racionalmente, que algo está sendo preparado. Existe um tipo específico de solidão nessa fase. Não é a solidão de estar sozinho fisicamente, mas a de não ser compreendido. Você percebe que não consegue mais se encaixar totalmente em conversas rasas, em metas pequenas, em visões limitadas. E, ao mesmo tempo, ainda não alcançou o novo patamar que começa a chamar por você. É um território intermediário, desconfortável e essencial. É nesse território que a mente aprende a operar em outro nível. As decisões passam a ser menos reativas e mais estratégicas. O tempo começa a ser valorizado de forma diferente. O indivíduo deixa de buscar apenas alívio imediato e passa a considerar consequências futuras. Esse ajuste interno é invisível para o mundo, mas decisivo para o destino. A prosperidade que nasce dessa base não depende exclusivamente de sorte, de contatos ou de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma estrutura mental que sabe reconhecer oportunidades, sustentar crescimento e lidar com desafios sem colapsar.
Mas essa estrutura não surge de um dia para o outro. Ela é construída nesse período silencioso, quando ninguém está aplaudindo. Muitos interpretam esse silêncio como abandono. Na verdade, é concentração. A vida retira distrações externas para que o indivíduo seja obrigado a olhar para dentro. A mente é treinada, lapidada, ajustada. Velhos padrões são desmontados. Novas formas de pensar começam a se consolidar. Tudo isso acontece antes que qualquer mudança externa seja autorizada a se manifestar. Se os olhos de carne pudessem ver o que realmente está acontecendo nesse estágio, poucos desistiriam. Mas como enxergam apenas a superfície, muitos abandonam o processo exatamente no momento em que a fundação está quase pronta. Eles confundem ausência de sinais externos com ausência de progresso interno, e essa confusão custa caro. A grandeza não avisa quando está chegando. Ela se anuncia primeiro como desconforto, inquietação e silêncio. Ela exige que o indivíduo confie em algo que ainda não pode provar, que continue construindo mesmo sem garantias visíveis, que se mantenha fiel a uma visão interna que ainda não ganhou forma externa. Esse é o ponto em que a maioria se perde e onde poucos permanecem. Não porque sejam especiais, mas porque aprenderam a respeitar o tempo invisível da construção. Eles entenderam que antes de serem vistos pelo mundo, precisaram ser moldados por dentro. E é exatamente aqui que a próxima etapa começa a se formar, quando a mente, já reorganizada, começa a influenciar silenciosamente as circunstâncias externas. Mas isso já é o próximo nível dessa jornada. Nada explode, nada vira notícia, ninguém percebe. Mas a forma como você passa a se posicionar diante da vida já não é mais a mesma. É como se a mente tivesse atravessado um ponto sem retorno. Mesmo sem resultados visíveis, você já não consegue mais pensar pequeno, sem sentir desconforto. Esse é o instante em que a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma expectativa interna natural. Não uma expectativa ansiosa, mas uma certeza calma, quase indiferente ao tempo. A pessoa já não se pergunta mais, será que vai acontecer? E passa a se perguntar apenas, como isso vai se manifestar? A mudança é sutil, mas decisiva. Nesse estágio, a mente começa a operar em alinhamento com princípios que sempre estiveram ativos, mas que antes eram ignorados. A atenção se torna mais seletiva. O indivíduo passa a perceber oportunidades onde antes via apenas rotina. Conversas ganham outro peso. Informações que antes passavam despercebidas agora despertam interesse. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mental mudou. É aqui que muitos se confundem novamente. Eles acreditam que a prosperidade começa quando o dinheiro entra, quando o reconhecimento chega ou quando a situação externa melhora. Mas, na realidade, isso já começou muito antes. O mundo externo apenas reage, com atraso, ao comando que a mente passou a emitir de forma consistente. Quando a mente assume esse novo nível de comando, a pessoa deixa de agir apenas por impulso emocional. Ela passa a agir por intenção. As escolhas se tornam mais conscientes. Há menos desperdício de energia com conflitos desnecessários, distrações vazias e batalhas que não levam a lugar algum. Esse ajuste interno cria um campo de ordem onde antes havia apenas reação. Outro sinal claro dessa fase é a mudança na relação com o tempo. A pressa diminui, a ansiedade perde força. O indivíduo entende, mesmo que de forma intuitiva, que aquilo que está sendo construído precisa de maturação. Ele já não tenta forçar resultados imediatos, porque sabe que estruturas sólidas não surgem de improviso. Curiosamente, é também nesse período que antigas relações, hábitos e até oportunidades começam a se dissolver. Não como punição, mas como reposicionamento. Aquilo que não sustenta a nova estrutura mental começa a perder espaço naturalmente.
Algumas portas se fecham sem explicação clara. Alguns caminhos deixam de fazer sentido. E, mais uma vez, os olhos de carne interpretam isso como perda, quando na verdade é alinhamento. A mente que amadurece para a prosperidade aprende a respeitar o processo. Ela entende que o excesso de pressa é uma forma disfarçada de insegurança. Por isso, passa a agir com firmeza, mas sem desespero. Com clareza, mas sem ansiedade. Esse equilíbrio interno é raro e extremamente poderoso. É nesse ponto que a pessoa começa a atrair circunstâncias que combinam com sua nova frequência mental. Não por mágica, não por acaso, mas por coerência. O ambiente começa a responder ao novo padrão de decisões, comportamentos e interpretações. Pequenas oportunidades surgem. Ideias começam a se encaixar. Pessoas aparecem no momento certo, tudo de forma gradual, quase discreta. Quem observa de fora pode dizer que foi sorte. Quem vive por dentro sabe que foi preparação. Nada disso teria sustentação se a mente ainda estivesse operando no modo antigo. Por isso, muitos até recebem oportunidades, mas não conseguem mantê-las. Falta estrutura interna para sustentar o crescimento externo. A prosperidade verdadeira não testa apenas a capacidade de conquistar, mas principalmente a capacidade de sustentar. Sustentar ganhos, responsabilidades, decisões maiores, impactos mais amplos. E essa capacidade é construída nesse estágio invisível, quando ninguém está observando, julgando ou aplaudindo. Outro aspecto importante dessa fase é o silêncio estratégico. O indivíduo sente menos necessidade de explicar seus planos, provar seu valor ou convencer os outros. Ele aprende que energia dispersa enfraquece o processo. Passa a proteger sua visão interna até que ela esteja forte o suficiente para se sustentar sozinha no mundo externo. Isso não significa isolamento social ou arrogância. Significa maturidade. Significa entender que nem todo mundo precisa entender o que você está construindo, especialmente enquanto ainda está sendo moldado. A validação externa deixa de ser combustível. A convicção interna assume esse papel. Quando essa mudança se consolida, a realidade começa a se mover de forma quase inevitável. Não de maneira explosiva, mas consistente. O que antes parecia travado começa a fluir. O que antes exigia esforço excessivo passa a acontecer com mais naturalidade. A mente agora está alinhada com o tipo de resultado que deseja sustentar. É aqui que muitos percebem, olhando para trás, que o período mais difícil não foi o da escassez visível, mas o da construção invisível. Foi ali que o ego foi ajustado, que a visão foi expandida, que a identidade foi reformulada. Sem esse processo, qualquer prosperidade seria frágil. Os olhos de carne finalmente começam a ver sinais. Pequenos no início, quase tímidos, mas reais. E diferente das conquistas impulsivas do passado, essas não trazem medo de perder, porque não foram construídas sobre ilusão, mas sobre estrutura. A grandeza, então, deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma consequência natural. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente passou a operar em outro nível. E quando a mente muda de posição, a realidade, cedo ou tarde, é obrigada a acompanhar. Mas ainda falta uma última peça, aquela que transforma crescimento em permanência e prosperidade em legado. É isso que fecha todo o ciclo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, é porque você já percebeu que existe um nível mais profundo por trás de tudo isso. Na área de membros, eu compartilho reflexões que não cabem em vídeos abertos, pensamentos que nascem exatamente nesse espaço invisível onde a prosperidade começa a ser construída. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Se você sente que esse chamado é para você, o acesso está aberto. Porque a grandeza e prosperidade é construída antes de ser vista pelos olhos de carne. Napoleon Hill.
Toda grandeza real começa quando, externamente, nada parece estar acontecendo. É um período estranho, silencioso, muitas vezes desconfortável. Você continua acordando cedo, cumprindo obrigações, lidando com contas, responsabilidades, expectativas alheias, mas por dentro algo já não encaixa mais como antes. A antiga forma de viver começa a parecer pequena, limitada, insuficiente, não porque você falhou, mas porque algo dentro de você cresceu sem pedir permissão. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem, porque os olhos de carne ainda não veem resultado algum. O ambiente continua o mesmo. As pessoas continuam te tratando do mesmo jeito. A realidade externa ainda não reconhece a mudança interna que já começou. E o ser humano comum, condicionado a acreditar apenas no que vê, interpreta esse silêncio como fracasso, atraso ou castigo. Mas é justamente aí que o fundamento da prosperidade está sendo construído. Quero agradecer, de forma sincera, a cada membro que escolheu caminhar mais fundo comigo. Vocês sustentam este espaço onde esse tipo de conteúdo pode existir. E se você está acessando agora, saiba, sua presença aqui não é aleatória. Existe uma fase inevitável antes de qualquer grande realização em que a vida parece suspensa. Não avança, não retrocede, apenas pressiona. É como se tudo estivesse em pausa, enquanto algo muito mais profundo está sendo reorganizado. Nessa fase, não se trata de ganhar mais dinheiro imediatamente, de receber aplausos ou de colher frutos visíveis. Trata-se de algo mais delicado e mais poderoso, a reconstrução da identidade. Toda prosperidade duradoura nasce primeiro como uma mudança interna de percepção. O indivíduo começa a enxergar o mundo de outra forma, ainda que ninguém ao redor perceba. Velhas crenças começam a ser questionadas. Antigos limites mentais passam a incomodar. Frases que antes pareciam normais, agora soam pequenas. Situações que eram toleráveis se tornam insuportáveis. Não porque a realidade piorou, mas porque a consciência se expandiu. É nesse momento que surge um conflito silencioso. De um lado, o ambiente externo continua exigindo que você seja a versão antiga. Do outro, algo dentro de você já sabe que aquela versão não sustenta mais o futuro que começa a ser desenhado internamente. Essa tensão não é um erro, ela é o sinal mais claro de que a construção invisível da grandeza já começou. A maioria das pessoas tenta resolver esse desconforto mudando apenas as circunstâncias externas. Trocam de emprego, de cidade, de relacionamento, de projeto, mas carregam a mesma estrutura mental. E por isso, recriam os mesmos limites em novos cenários. A prosperidade verdadeira não nasce desse tipo de movimento. Ela nasce quando a mudança ocorre primeiro no centro de comando interno, no modo como a pessoa pensa, decide, interpreta e reage. Antes de qualquer riqueza material existir, existe uma mudança silenciosa na forma como o indivíduo se vê em relação ao mundo. Ele começa a se sentir responsável pelo próprio destino, mesmo sem saber ainda como tudo vai se desenrolar. Não é arrogância, é consciência, uma percepção crescente de que a vida não acontece apenas para ele, mas através dele. Nesse estágio, o progresso é quase invisível. Não há placas, não há anúncios, não há validação externa. Muitas vezes, há apenas dúvidas. Dúvidas sobre o caminho, sobre o tempo, sobre a própria capacidade. E aqui está um ponto que poucos compreendem. Essas dúvidas não surgem para te parar, mas para refinar sua estrutura interna. Elas forçam o indivíduo a abandonar fantasias e a construir convicções reais. A grandeza não se sustenta em entusiasmo momentâneo. Ela se sustenta em uma convicção silenciosa que permanece mesmo quando ninguém está olhando. É nesse período que o caráter é moldado, que a disciplina é testada, que a paciência é fortalecida.
Tudo isso acontece fora do campo de visão dos olhos de carne, mas profundamente ativo no campo da mente. O problema é que fomos ensinados a acreditar que o valor de algo só existe quando pode ser medido externamente. Dinheiro visível, status visível, reconhecimento visível. Mas a lei que governa a prosperidade funciona de dentro para fora. O invisível sempre precede o visível. A causa sempre vem antes do efeito. A semente sempre nasce antes da colheita. Quando essa fase é interrompida por impaciência, a pessoa até pode experimentar ganhos rápidos, mas sem sustentação. É como construir um prédio sem fundação. Pode até subir rápido, mas desmorona no primeiro abalo. Já aqueles que compreendem o valor do trabalho interno continuam firmes, mesmo quando tudo parece parado. Eles sabem, ainda que não consigam explicar racionalmente, que algo está sendo preparado. Existe um tipo específico de solidão nessa fase. Não é a solidão de estar sozinho fisicamente, mas a de não ser compreendido. Você percebe que não consegue mais se encaixar totalmente em conversas rasas, em metas pequenas, em visões limitadas. E, ao mesmo tempo, ainda não alcançou o novo patamar que começa a chamar por você. É um território intermediário, desconfortável e essencial. É nesse território que a mente aprende a operar em outro nível. As decisões passam a ser menos reativas e mais estratégicas. O tempo começa a ser valorizado de forma diferente. O indivíduo deixa de buscar apenas alívio imediato e passa a considerar consequências futuras. Esse ajuste interno é invisível para o mundo, mas decisivo para o destino. A prosperidade que nasce dessa base não depende exclusivamente de sorte, de contatos ou de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma estrutura mental que sabe reconhecer oportunidades, sustentar crescimento e lidar com desafios sem colapsar. Mas essa estrutura não surge de um dia para o outro. Ela é construída nesse período silencioso, quando ninguém está aplaudindo. Muitos interpretam esse silêncio como abandono. Na verdade, é concentração. A vida retira distrações externas para que o indivíduo seja obrigado a olhar para dentro. A mente é treinada, lapidada, ajustada. Velhos padrões são desmontados. Novas formas de pensar começam a se consolidar. Tudo isso acontece antes que qualquer mudança externa seja autorizada a se manifestar. Se os olhos de carne pudessem ver o que realmente está acontecendo nesse estágio, poucos desistiriam. Mas como enxergam apenas a superfície, muitos abandonam o processo exatamente no momento em que a fundação está quase pronta. Eles confundem ausência de sinais externos com ausência de progresso interno, e essa confusão custa caro. A grandeza não avisa quando está chegando. Ela se anuncia primeiro como desconforto, inquietação e silêncio. Ela exige que o indivíduo confie em algo que ainda não pode provar, que continue construindo mesmo sem garantias visíveis, que se mantenha fiel a uma visão interna que ainda não ganhou forma externa. Esse é o ponto em que a maioria se perde e onde poucos permanecem. Não porque sejam especiais, mas porque aprenderam a respeitar o tempo invisível da construção. Eles entenderam que antes de serem vistos pelo mundo, precisaram ser moldados por dentro. E é exatamente aqui que a próxima etapa começa a se formar, quando a mente, já reorganizada, começa a influenciar silenciosamente as circunstâncias externas. Mas isso já é o próximo nível dessa jornada. Nada explode, nada vira notícia, ninguém percebe. Mas a forma como você passa a se posicionar diante da vida já não é mais a mesma. É como se a mente tivesse atravessado um ponto sem retorno. Mesmo sem resultados visíveis, você já não consegue mais pensar pequeno, sem sentir desconforto. Esse é o instante em que a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma expectativa interna natural.
Não uma expectativa ansiosa, mas uma certeza calma, quase indiferente ao tempo. A pessoa já não se pergunta mais, será que vai acontecer? E passa a se perguntar apenas, como isso vai se manifestar? A mudança é sutil, mas decisiva. Nesse estágio, a mente começa a operar em alinhamento com princípios que sempre estiveram ativos, mas que antes eram ignorados. A atenção se torna mais seletiva. O indivíduo passa a perceber oportunidades onde antes via apenas rotina. Conversas ganham outro peso. Informações que antes passavam despercebidas agora despertam interesse. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mental mudou. É aqui que muitos se confundem novamente. Eles acreditam que a prosperidade começa quando o dinheiro entra, quando o reconhecimento chega ou quando a situação externa melhora. Mas, na realidade, isso já começou muito antes. O mundo externo apenas reage, com atraso, ao comando que a mente passou a emitir de forma consistente. Quando a mente assume esse novo nível de comando, a pessoa deixa de agir apenas por impulso emocional. Ela passa a agir por intenção. As escolhas se tornam mais conscientes. Há menos desperdício de energia com conflitos desnecessários, distrações vazias e batalhas que não levam a lugar algum. Esse ajuste interno cria um campo de ordem onde antes havia apenas reação. Outro sinal claro dessa fase é a mudança na relação com o tempo. A pressa diminui, a ansiedade perde força. O indivíduo entende, mesmo que de forma intuitiva, que aquilo que está sendo construído precisa de maturação. Ele já não tenta forçar resultados imediatos, porque sabe que estruturas sólidas não surgem de improviso. Curiosamente, é também nesse período que antigas relações, hábitos e até oportunidades começam a se dissolver. Não como punição, mas como reposicionamento. Aquilo que não sustenta a nova estrutura mental começa a perder espaço naturalmente. Algumas portas se fecham sem explicação clara, alguns caminhos deixam de fazer sentido e, mais uma vez, os olhos de carne interpretam isso como perda, quando na verdade é alinhamento. A mente que amadurece para a prosperidade aprende a respeitar o processo. Ela entende que o excesso de pressa é uma forma disfarçada de insegurança. Por isso, passa a agir com firmeza, mas sem desespero. Com clareza, mas sem ansiedade. Esse equilíbrio interno é raro e extremamente poderoso. É nesse ponto que a pessoa começa a atrair circunstâncias que combinam com sua nova frequência mental. Não por mágica, não por acaso, mas por coerência. O ambiente começa a responder ao novo padrão de decisões, comportamentos e interpretações. Pequenas oportunidades surgem. Ideias começam a se encaixar. Pessoas aparecem no momento certo, tudo de forma gradual, quase discreta. Quem observa de fora pode dizer que foi sorte. Quem vive por dentro sabe que foi preparação. Nada disso teria sustentação se a mente ainda estivesse operando no modo antigo. Por isso, muitos até recebem oportunidades, mas não conseguem mantê-las. Falta estrutura interna para sustentar o crescimento externo. A prosperidade verdadeira não testa apenas a capacidade de conquistar, mas principalmente a capacidade de sustentar. Sustentar ganhos, responsabilidades, decisões maiores, impactos mais amplos. E essa capacidade é construída nesse estágio invisível, quando ninguém está observando, julgando ou aplaudindo. Outro aspecto importante. Na verdade, o verdadeiro desafio começa depois que a prosperidade se torna visível. É nesse momento que muitos caem, porque não construíram internamente a estrutura necessária para sustentar aquilo que os olhos de carne agora enxergam. A prosperidade não testa apenas capacidade financeira. Ela testa identidade, caráter, maturidade emocional e clareza de propósito. Se essas bases não foram fortalecidas durante a fase invisível, o crescimento externo se torna um peso insuportável.
Por isso, a vida nunca entrega grandeza verdadeira antes de preparar profundamente quem vai carregá-la. Quando a prosperidade começa a se manifestar, ela amplia tudo o que existe dentro da pessoa. Se houver ordem interna, a prosperidade se organiza. Se houver caos, ela potencializa o caos. Se houver medo, ele cresce. Se houver clareza, ela se expande. É por isso que o trabalho invisível é inegociável. A mente que foi treinada na escassez emocional tende a sabotar ganhos. Ela sente culpa ao prosperar, sente medo de perder, sente necessidade de se justificar. Já a mente que foi lapidada no silêncio entende que prosperidade não é prêmio, é consequência. Não é algo para ser defendido, mas sustentado com naturalidade. Nesse estágio final do processo, a prosperidade deixa de ser apenas sobre dinheiro. Ela passa a se manifestar como liberdade de escolha, autonomia emocional e domínio interno. A pessoa não depende mais de validação externa para se sentir segura. Ela sabe quem é, o que construiu e por que construiu. Outra característica clara desse nível é a mudança na relação com problemas. Eles não desaparecem, mas perdem o poder de paralisar. A mente treinada entende que desafios são parte do crescimento contínuo. Não há drama excessivo. Há análise, ajuste e continuidade. Isso diferencia quem constrói um pico momentâneo de quem constrói uma trajetória sólida. A prosperidade duradoura exige silêncio mesmo depois de visível. Muitos caem na armadilha de expor demais, falar demais, provar demais. Isso dispersa energia. O indivíduo maduro entende que aquilo que foi construído com silêncio também deve ser sustentado com discrição. Não por medo, mas por sabedoria. Nesse ponto, a pessoa já não corre atrás de oportunidades. Ela as reconhece, já não aceita qualquer convite, qualquer sociedade, qualquer atalho. Existe um filtro interno forte, moldado ao longo do processo invisível. Esse filtro protege a prosperidade de decisões impulsivas que poderiam corroer tudo. Outro aspecto pouco falado é que a prosperidade verdadeira exige responsabilidade espiritual. Não no sentido religioso, mas no entendimento de causa e efeito. A pessoa percebe que tudo o que constrói gera impacto. Suas decisões afetam outras vidas, outros caminhos. Isso traz um senso de responsabilidade que não oprime, mas orienta. É aqui que nasce o legado, porque legado não é o que se acumula, mas o que se sustenta ao longo do tempo. É a capacidade de permanecer firme mesmo quando o ambiente muda, mesmo quando o mercado oscila, mesmo quando as circunstâncias desafiam. Isso só é possível quando a base interna é sólida. A mente que passou pelo processo invisível não se desespera em crises. Ela reconhece padrões, ajusta rotas e segue. Não porque é fria, mas porque é treinada. Ela entende que toda construção sólida atravessa ciclos e que nenhum ciclo negativo anula a estrutura que foi bem feita. A prosperidade construída dessa forma não precisa ser defendida com agressividade. Ela se impõe naturalmente. Pessoas confiam. Oportunidades surgem, portas se abrem com menos esforço, não por favoritismo, mas por coerência. O mundo responde àquilo que é consistente. Nesse nível, a pessoa compreende algo essencial. A verdadeira riqueza não é o que se vê, mas o que permanece quando tudo é testado. O dinheiro pode variar, os cenários podem mudar, mas a estrutura interna permanece intacta, e isso garante reconstrução sempre que necessário. Muitos olham para trás e percebem que o período mais valioso da vida não foi o da colheita, mas o da preparação silenciosa. Foi ali que aprenderam a pensar, decidir e agir em outro nível. Foi ali que deixaram de ser reféns das circunstâncias. A grandeza, então, deixa de ser um objetivo externo e passa a ser um estado interno permanente. A pessoa não tem prosperidade,
ela se torna próspera. E isso muda tudo, porque o que alguém se torna, ninguém pode tirar. Por isso, a vida insiste em construir primeiro no invisível, porque o que nasce apenas para ser visto pelos olhos de carne não sobrevive ao tempo. Já aquilo que nasce na mente amadurece no caráter e se manifesta no mundo, atravessa gerações. Essa é a diferença entre ganhar e sustentar, entre aparecer e permanecer, entre sucesso momentâneo e prosperidade real. E quando os olhos de carne finalmente enxergam, a mente já está preparada há muito tempo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, é porque você já percebeu que existe um nível mais profundo por trás de tudo isso. Na área de membros, eu compartilho reflexões que não cabem em vídeos abertos, pensamentos que nascem exatamente nesse espaço invisível onde a prosperidade começa a ser construída. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Se você sente que esse chamado é para você, o acesso está aberto. Na verdade, o verdadeiro desafio começa depois que a prosperidade se torna visível. É nesse momento que muitos caem, porque não construíram internamente a estrutura necessária para sustentar aquilo que os olhos de carne agora enxergam. A prosperidade não testa apenas capacidade financeira. Ela testa identidade, caráter, maturidade emocional e clareza de propósito. Se essas bases não foram fortalecidas durante a fase invisível, o crescimento externo se torna um peso insuportável. Por isso, a vida nunca entrega grandeza verdadeira antes de preparar profundamente quem vai carregá-la. Quando a prosperidade começa a se manifestar, ela amplia tudo o que existe dentro da pessoa. Se houver ordem interna, a prosperidade se organiza. Se houver caos, ela potencializa o caos. Se houver medo, ele cresce. Se houver clareza, ela se expande. É por isso que o trabalho invisível é inegociável. A mente que foi treinada na escassez emocional tende a sabotar ganhos. Ela sente culpa ao prosperar, sente medo de perder, sente necessidade